Oi, eu sou a mãe Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje nós vamos falar de caos e ordem. Ordem e caos. Lembrem de curtir, deixar o joinha e se inscrever no canal. Gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque ele é um assunto bem complexo, bem complicado de entender. Então, se não entenderam na primeira vez, volta, assiste de novo, de preferência prestando atenção só no vídeo, porque é um assunto complicado. E se vocês não prestarem atenção, vocês vão se perder ao longo dele. E é importante que vocês entendam esse vídeo para vocês entenderem vídeos que virão mais pra frente. A ordem e o caos são conceitos antagônicos, ou seja, são contrários, mas eles são complementares. Ou seja, eles têm que coexistir, eles coexistem. Assim como luz e sombra, eu não estou dizendo de bem e mal, eu estou dizendo de luz e sombra mesmo. Você tem um objeto que se você coloca uma luz, vai gerar uma sombra. A sombra não vai existir sozinha sem uma luz. Da mesma forma que a luz não vai existir sem que ela faça uma sombra. Então, a ordem e o caos é mais ou menos assim. Um precisa existir para que o outro exista. Então, eles existem em conjunto, tá? Outra questão também é que ordem e caos é uma questão relativa. Como assim? Uma coisa vai ser ordem ou uma coisa vai ser caos, uma energia vai ser de ordem, uma energia vai ser de caos em relação a outra energia. Conseguem entender? Então, a ordem e o caos, elas vão existir sempre em relação a alguma coisa. Um objeto, uma pessoa, um acontecimento, uma energia só vai ser caótica em relação a outra energia, a outra pessoa, a uma outra coisa. Mais ou menos como eu expliquei no vídeo anterior sobre bem e mal, que o bem e mal por si só não existem, eles têm que ser comparados, relativados com uma outra coisa, é a mesma coisa a ordem e o caos. Também é importante lembrar que ordem e caos não tem nada a ver com bem e mal. A ordem e o caos não são boas ou maus, a ordem não é boa nem má, o caos não é bom nem mal, eles só são. A ordem é ordem, o caos é caos, indiferente do conceito dualista de bem e mal. São coisas diferentes. Em conceitos gerais, a ordem ela é estática, centrípeta, negativa, estratificada e retraída. Ou seja, a ordem, ela, energeticamente falando, ela é densificadora, ela junta energias. Não estou dizendo de denso e sutil, eu estou dizendo de densificar mesmo, de aglutinar, de unir, entende? Então, a ordem, ela é estática, ela não tem movimento, ela é parada. A energia da ordem, ela é parada. Já o caos, ele é dinâmico, centrífugo, positivo e expansivo e não estratificado. Ou seja, a energia do caos, ela é, por natureza, uma energia de movimento. Então, quando tem uma coisa, uma energia que emana caos, ela vai ser um tipo de energia que se movimenta, que se mexe. Contrário da ordem, que é uma coisa parada, tá? Para que haja mudança, é preciso que uma coisa que está parada entre em movimento. Então, uma coisa que está em estado de ordem precisa receber um impulso de caos para que o movimento seja gerado e aquela situação, aquela energia, aquele momento mude, gere um progresso, uma evolução. Como assim? É necessário que o tempo, o céu azul e o sol tenha um movimento de caos, que é a tempestade. O tempo fecha, venta, chove, molha, para que haja o vento que vai espalhar as sementes e a água que vai molhar a terra para poder gerar a vida. Sem a água e sem o vento, não há geração de vida. O espermatozoide e o óvulo estão em estado de ordem, lá eles existem em estado de ordem. É necessário que haja um colapso quando eles se encontram e gere um movimento de caos para que surja a vida. É preciso que a mulher entre em colapso para ela poder parir a criança. Ela está em estado de ordem, a criança lá dentro da barriga, do ventre, e depois com o colapso, um estado de caos para a criança poder nascer. A mesma coisa, o corpo precisa colapsar para que a gente nasça para a vida após a morte, ou seja, que a gente morra. É uma necessidade. Em termos mais simples de entender, que vocês vão pegar no dia a dia de vocês, no dia a dia de todo mundo, é o famoso água bater na bunda, sabe? A água bate na bunda e aí você faz as coisas.
Enquanto você tá lá parado num bem bom, em estado de ordem, que nada tá acontecendo na sua vida, você não muda, você não gera progresso, você não corre atrás. É necessário que todos os seus fundamentos de vida sejam quebrados, que tudo vire um caos, a calmaria acabe, para a água bater na bunda e você levantar e fazer o que você tem que fazer. Nós vivemos num ciclo dessa forma, a natureza vive num ciclo dessa forma, isso é até científico. Na ciência eles têm esse estudo de ordem e caos, né? Mesmo na ciência quântica, que é dos átomos, tem todo esse conceito. Então, você está numa calmaria, você é obrigado a entrar num estado de caos, de movimento, para que as coisas mudem. Então, compreendam os ciclos da vida de vocês. A gente tá num estado de calmaria na vida, tá tudo tranquilo. É muito comum a pessoa falar, mas eu tava vivendo tão bem, tava tudo tranquilo, tava tudo maravilhoso, tava tudo dando certo. De repente, o meu mundo caiu, coisas aconteceram, eu perdi coisas, eu ganhei coisas. Muitas coisas aconteceram, eu entrei num tumulto na minha vida que me forçou a sair do meu estado de comodismo e correr atrás do prejuízo para que a calmaria pudesse voltar. E com isso você aprende e todas as outras questões. É isso que é a famosa roda de Sansara da reencarnação. É um eterno ciclo em cima e embaixo. É a roda da fortuna da carta do tarô. Então você precisa, em certos momentos, entrar em cima, em ordem e calmaria, estático, e em certos momentos embaixo, em caos, em bagunça e em briga. É necessário, faz parte da vontade de evolução. Se o ser humano, o ser encarnado, não passa por essas variações energéticas de ordem e caos, não há progresso, não há evolução. Mas é importante lembrar também que não adianta uma coisa ficar sempre em ordem e nem uma coisa ficar sempre em caos. O movimento pelo movimento, o caos pelo caos, não vai gerar nada, vai gerar uma destruição. Então, não adianta nada você fazer uma guerra e você ficar eternamente em guerra sem nunca ter um propósito de trazer a ordem e a calmaria. Não adianta nada você entrar em batalhas só por entrar em batalhas. Você tem que entrar em batalha em busca de uma calmaria, de uma ordem. Porque senão ela se torna destrutiva. A guerra pela guerra não gera nada. A mesma coisa a ordem. Não adianta nada você viver em ordem, que daí ela deixa de ser fundação, ela deixa de ser equilíbrio, para ela se tornar comodismo. E o comodismo também não leva nada a lugar nenhum. Então vocês precisam entender que tanto um quanto o outro tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. E eles precisam coexistir em equilíbrio. Não adianta só viver em caos, não adianta só viver em ordem. Porque senão não vai para lugar nenhum, não gera progresso. Tá, e o que isso tem a ver com Umbanda? Várias coisas. Conforme os vídeos forem saindo, a partir de agora, vocês já com esse conceito dentro da cabeça de vocês, entendendo esse conceito de ordem e caos, eu vou começar a entrar dentro da ordem do caos, dentro da religião Umbanda, dentro dos fundamentos energéticos dentro da Umbanda. Porque assim fica mais fácil de vocês entenderem por que eu digo que eu pratico e eu dou doutrina de uma Umbanda que eu chamo de hermética. E se vocês não conseguirem entender o embasamento na questão ordem e caos, que é o fundamental de tudo isso, vocês não vão entender o porquê que eu trabalho com Umbanda hermética, como é que se trabalha a Umbanda pelo viés do hermetismo, certo? E antes que vocês me perguntem, porque vocês têm preguiça de ir lá no Google pesquisar, hermetismo é uma doutrina mágica vinda de Hermes Trismegisto, que fala sobre o estudo do mundo de uma forma específica. Se vocês clicarem e escreverem no Google hermetismo, vai aparecer uma caixinha na hora explicando o que é hermetismo, tá? Vocês têm que começar a desenvolver dentro de vocês a vontade de estudar. Se eu falei um termo que vocês não entenderam, vão lá no Google e pesquisem esse termo. Vai ser muito mais construtivo. Conforme o tempo for passando, eu vou levando outros conceitos do hermetismo e vocês vão entendendo o hermetismo na sua essência principal conforme o tempo for passando. Não adianta nada eu jogar um monte de informação agora na cabeça de vocês. Certo? Então é isso, pessoal. Então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um joinha, deixem os comentários, vão em busca do conhecimento, que nem ET Bilu,
Vão estudar vocês por conta. Vão, saiam, estudem um assunto, me tragam as dúvidas de vocês. Assistir o vídeo e acabar por aí não vai servir muito para vocês. Vocês têm que ir atrás do conhecimento e depois trazer as dúvidas, certo? Então é isso.